Fala pessoal, tudo jóia? Hoje aqui a gente vai fazer mais um pedido aí de um seguidor nosso, de um inscrito nosso, perdão, que é do NCRA, né? A gente pegou aqui o relatório gerencial de outubro para fazer um estudo, mas antes, quero te fazer o convite de sempre, se inscreve no canal, deixa seu like, né? E entra no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, perfeito? Vamos lá, principais destaques, né? É um fundo pequeno ainda, né? Patrimônio líquido aí de 47 milhões, então fique atento a isso, tá? Nesses fundos bem. É porque é isso, né? 50 milhões para uma pessoa física é muita coisa, né? Mas para um fundo, a gente sabe ali que não tem musculatura suficiente a depender da situação, né? Valor patrimonial de 10,59, número de cotistas 8.989, então é um fundo ainda que tem que ganhar profundidade em número de cotistas ainda também. Diz que, né, como eu disse, né, às vezes eu passo até um pouco mais de pano para Fiagro e Fiinfra, porque realmente são produtos novos, que precisa de profundidade, né, em relação a cotistas, mas ainda assim, né, mesmo passando um pano em relação à liquidez, é claro que é um risco, concorda? Né, o book fica fraco, é difícil de entrar, é difícil de sair, você pode ali ter que pagar mais do que você queria, né? Ou também você pode aproveitar as volatilidades e pagar menos do que você queria pagar, né? O que é um ponto positivo aí. Liquidez média diária 271 mil, então é isso, né? Assim, nos FIIs lá, por exemplo, a minha média ali é meio que 500 mil por dia. Então, assim, os Fiagros, é claro que aqui não é tipo, tão baixo assim, né? Tem 271 mil de liquidez diária, o que você já consegue entrar e sair, óbvio, né? Mas assim, já fica ali um ponto de atenção com toda certeza, né? Um yellow flag, né? Uma bandeira amarela aí. PL alocado 91%, então tem um percentual ali um pouco mais a alocar, mas lembrando, né, que com taxas tão altas assim que a gente está vendo no Brasil, mesmo alocando em caixa, né, a gente até falou sobre isso na live com a galera da Pord lá, com a Juliana, mesmo com taxas tão altas, que coloca em caixa, ainda assim você tem uma rentabilidade interessante para os cotistas, né? Resultado equivalente a 139% do CDI com o Gross Up. O Gross Up, quem não sabe ali, é que você não considera aqui nos rendimentos imposto de renda, né? Nos títulos públicos, por exemplo, você considera imposto de renda, e aí você vai lá e tem o que a gente chama de Gross Up. Você faz essa régua, né? Como se não, é assim, né? A rentabilidade relativa, ela aumenta porque você não tem que pagar imposto de renda, e é isso. Benchmark CDI mais 1% ao ano, né? As taxas, né, dos fiagos são muito caras, né? Nossa, a grande maioria. Taxa total de 1,10% ao ano sendo, taxa de administração 0,2%, taxa de gestão 0,8%, taxa de escrituração 0,0% e 10% que CDI mais 1%. O que é incrível que pareça, esse não é o fundo que cobra mais em termos de taxa de performance, tá? É caro, mas pode piorar, né? Tem outros ali que a gente vê que, por exemplo, assim, performance é acima do CDI, o que é bizarro, né? Assim, então aqui é caro, mas não é o mais caro em termos de taxa, então também bandeira amarela aí, né? No mês de outubro, o fundo distribuiu rendimentos no valor de 0,12 por cota, correspondente a um dividend yield de 1,18%, interessante, né? Acima de 1%, a gente fica mal acostumado aqui no Brasil com essas rentabilidades. Sobre a cota patrimonial do fechamento de setembro, que equivale a 139% do CDI, com Gross Up, dado que o rendimento é isento no imposto de renda, no acumulado de 12 meses, o dividend yield foi de 18,55% ou 173% do CDI, show de bola, né? Muito alta essa rentabilidade. Lembrando que não existe almoço grátis, onde tem rentabilidade mais alta, provavelmente vai ter risco mais alto também. Então não vai ir colocando seu dinheiro todo sem saber dos riscos de nada. Inclusive, nunca coloca seu dinheiro todo em nada, né? Assim, sempre diversifica essa carteira. O resultado do fundo no mês ficou em linha com o cupom da carteira, menos os custos e o patamar observado dos indexadores. Mais detalhes pode ser lá na DRE. Nas últimas semanas foi finalizada a terceira emissão de cotas com valor subscrito integralizado de 4 milhões de reais. Com isso, o fundo atingiu um patrimônio de 47 milhões, conforme divulgado, né? É isso, né? Assim, um fundo que vai ter ali que comer um pouco de feijão com arroz, na minha opinião, ali para aumentar o PL, né? Ganhar mais musculatura. Gostaríamos de agradecer a confiança dos investidores que aderiram à oferta e deram suporte à estratégia do fundo. Ok, né? Dado o volume de captação e objetivando uma maior diversificação do portfólio com novas operações, novos cedentes, estruturas mitigadoras de risco, pulverização e diversificação, o setor de cadeia do agronegócio, a equipe de gestão está realizando algumas vendas parciais dos ativos de forma a viabilizar a aquisição de operações que estão no pipeline, né? Então é isso. Assim, agora vai ter que fazer o giro, né? Nesse sentido, ao longo do mês de novembro, reduzimos para 1 milhão a nossa posição na CRA Agrotech, que era o segundo maior ativo do fundo, com 6%, e passou a representar 4%.
Interessante, né? Essas reduções ali abaixo de 10% eu gosto bastante. Reduzimos também 0,5 milhão a posição do CRA Agro Brasil, de forma que passou a representar 4,48% do PL. Problema de fundos menores, assim, é isso, né? Que você tem ali, não tem musculatura suficiente para você diversificar tanto, né? Mesmo os fundos maiores, inclusive aqui nos FIAGROS, eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho de diversificação um pouco maior. É claro que são poucos fundos que têm musculatura institucional o suficiente para começar, tipo um Rura 11, né, que já começa diversificado lá e tal. A maioria ou tem que escolher, né? Ou você começa com um percentual alto de uma operação, de um CRA, por exemplo, com poucos CRAs, ou você começa ali com pequenos percentuais em cada operação, só que bem diversificado, né? A maioria tem que escolher, assim. E eu acho que os FIAGROS, na maioria, eles escolhem para o primeiro lado, e isso aumenta muito o risco, né? Então, assim, eu acho que a indústria vai melhorar ainda muito. Como eu sempre falo, né? Os FIAGROS, para mim, são uma indústria incrivelmente importante, para não dizer essenciais para o nosso país. Então, eu sempre torço ali para a melhoria da nossa indústria, né? No mesmo mês, tivemos o pré-pagamento integral do CRA Florindo Sênior e o CRA Florindo Mezanino, ambos de um mesmo cedente, que representava 7,71% do PL. Com os recursos obtidos dessa movimentação da carteira, o fundo, menos parciais, adquirimos 4 novas operações. Então, fazer esse giro ali, né? A movimentação realizada pela equipe de gestão permitiu a diversificação ainda maior do portfólio, com o aumento do número de ativos, com 24 ativos, ponto positivo aí. O fundo ficou com 91% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, com um montante total de 43 milhões. Parte dos recursos em caixa serão utilizados em aquisição de novas operações que estão no pipeline e que possuem o mesmo racional dos ativos em carteira, com garantias robustas e com mecanismos de mitigação de riscos que resistam a um cenário de estresse, sempre prezando por estruturas que garantam a rentabilidade alinhada à proteção do patrimônio dos cotistas, né, em linha com a tese middle risk do fundo, né? Então é isso. Esse fundo ali vai tentar ali, né, segundo a própria gestão, ser meio termo ali de risco, né? O CRA Castilhos possui vamos lá. Isso aqui é importante, não vou ler tudo. Por fim, tivemos no início de mês de novembro uma assembleia do CRA Castilhos, que a gente já está falando dos monitoramentos de FIAGROS já tem um tempo, para deliberar sobre a postergação das 2 próximas parcelas. Nos últimos meses, o mercado de grãos operou em patamares de preços menores, o que acabou afetando a capacidade de liquidez do cedente. Neste contexto, o cedente está viabilizando a venda de uma das suas propriedades para fazer frente ao pagamento da operação. Os investidores do CRA concederam um waiver, né, para o pagamento de outubro e até o final de novembro, que serão apresentados os termos de venda nessa propriedade para que os investidores deliberem sobre o pleito. O CRA Castilhos possui em sua estrutura de garantias a alienação fiduciária de 2 fazendas localizadas na Bahia, que possuem um valor total de venda forçado 2 vezes maior que o saldo devedor da operação, conforme laudos apresentados, né? Então é isso aí. Importante ter garantia, mas a gente nunca quer usar, né? E quando está usando já está em termos de estresse, então é um ponto ali. Bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha aí já. Nos primeiros dias de novembro ocorreram as seguintes movimentações, que eles mostram, né? Pré-pagamento, venda parcial, e esse giro aí de carteira aí, né? Assim, fundo tem que ganhar musculatura, como eu disse. Então, nessa parte aí de bandeira amarela barra vermelha ali, né? Um fundo ainda pequeno. E no agro a gente sabe que tem todos os riscos, né? Distribuição de resultados, a gente falou, né? 79% do CDI com Gross Up. Os FIAGROS pagam muito bem, né? Isso aí ninguém pode tirar deles, não. História de rentabilidade, a gente pega aqui, né? Distribuições, dividend yield de 2,79, 1,16 aqui em novembro de 2022, perdão, até que a gente chegue em setembro de 2023, outubro de 2023, 1,89, 1,18%, né? E aqui ele mostra dividend yield versus CDI. Os FIAGROS normalmente eles comparam com o CDI, né? Eu sinto falta ainda de um índice de FIAGROS, né, que a gente possa utilizar mais de comparação para ver nos relatórios gerenciais, os FINFRAs também, mas tem muito pouco produto, né? Então confesso que de fato siga-se ali o próprio benchmark, né? Lá nos FINFRAs, por exemplo, normalmente é o IPCA, às vezes tem algum CDI também, e aqui é mais um CDI também. Aqui a gente vê, né, cooperativa, produtor rural, isso aqui para mim, pessoal, é um risco relevante, né? Revenda, cooperativa, produtor rural, né, para dentro da porteira, para antes da porteira aqui, né, que a gente chama de cadeia do agro, né, que tem antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, que tem uma certa
um certo risco. O próprio setor sucroalcooleiro também tem um risco operacional, né? Então, assim, fica atento aí, né? Não olha só de dentro, não. Tem risco sim, tá bom? Revenda de insumos, cooperativas, né? Assim, tem todo ali o seu risco. A gente está vendo alguns problemas de cooperativas também. Revenda, a gente sabe que tem que saber olhar ali a margem, enfim. Portfólio do indexador, CDI mais 5% é muita coisa. E não existe almoço de graça, como eu sempre falo para vocês aqui, tá bom? Fiagro são bons produtos? Eu acho esses produtos incríveis, né? E vão melhorar cada vez mais. Só você tem que saber o que você está fazendo, tá bom? Portfólio do tipo de laço concentrado e pulverizado, então também, né? Não que pulverizado seja necessariamente mais arriscado, mas a tendência é que seja, né? E o portfólio aqui é CRA, né? Tem um pouquinho de CRI também. E aqui eles colocam, né? O portfólio do devedor, tem Cocari, Castilhos, né? Então ali 7% ali do PL ali, né? Tá com esse yellow flag barra red flag mesmo, né? Bandeira vermelha ali. Distribuição geográfica é muito importante, né? Que tenha uma diversificação geográfica relevante. Nos FIAGs eu sempre falo, né? Que é muito, muito importante. E aqui pega aqui Minas, né? São Paulo, enfim, pega aqui o Centro-Oeste também, um pouquinho do Nordeste. Enfim, é importante. Isso aqui é que ele mostra, né? Um pouco mais sobre o pessoal lá, né? Devedores lá, né? Então faz sentido, né? Caso você queira estudar esse fundo aqui, estudar um pouquinho mais, eu não vou passar um por um, né? Porque senão esse vídeo vai ficar aí maior assim. Mas é isso, né? O fundo que tem um risco ali que eles pretendem ser middle risk, mas como eu sempre falo, né? Tem um senso crítico próprio. Eu que sou mais conservador, eu não classificaria como middle risk, né? Mas enfim, cada pessoa é cada pessoa, nada que é uma recomendação, você faz com o seu dinheiro o que você quiser, né? Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, entra no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar aqui abaixo. Abração. E deixa o fundo se você quer aqui que eu faça o estudo aqui também, que eu faço de todo mundo. Abração, tchau, tchau.